Bom, e para avançar neste debate, nós convidamos o jornalista e escritor Oswaldo Faustino e o professor de Direito Constitucional e Internacional Ricardo Macau. Boa tarde aos senhores, muito obrigado por participarem desta conversa aqui com o Visão CNN. Eu gostaria de saber dos senhores, esses protestos trouxeram à tona a discussão sobre as homenagens existentes a pessoas ligadas de alguma forma com a escravidão. Eu queria saber como que os senhores veem essa discussão. Derrubar estas estátuas, esses protestos, isso significa apagar a história ou é uma forma também de respeitar a memória de quem sofreu na mão destas figuras ou de revisar a história diante de um contexto social? Eu começo então com o jornalista e escritor Oswaldo Faustino. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde. Eu penso mais ou menos o seguinte dessa questão. Tirar o monumento pura e simplesmente não altera a contação da história, né? Não altera o estudo da história. É importante que se repense a história e não que a se varra para baixo do tapete. Então, de alguma forma, é fundamental que houve uma proposta aí na reportagem que eu achei bastante interessante, que é a criação de espaços específicos para que isso seja visto. Um exemplo, o prefeito de Nova York está dizendo em trocar nomes de ruas, de logradouros públicos. Ora, os nomes de rua nem sempre são objeto de educação. Eles muitas vezes são meras homenagens a personagens que não se conhecem. Então, essa proposta de se recontar a história, de se ressignificar tais monumentos, precisa ser muito mais ampla do que simplesmente derrubar estátuas, né? Precisamos, sim, que esses personagens sejam revistos, precisamos, sim, e nós, do movimento negro, acreditamos, sim, né, que não dá para homenagear aqueles que foram nossos algozes e cujos herdeiros continuam sendo nossos algozes, porém, é importante que haja em algum lugar uma forma de que se olhe para esses monumentos, que se olhe para esses nomes e que se repense. Professor Ricardo Macau, qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa Eu agradeço a oportunidade de participar de um debate sobre um tema tão importante. Eu não vou divergir muito do professor Faustino, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito, a nossa Constituição ela prevê vários instrumentos que podem ser utilizados nesse momento tão delicado e importante da história do Brasil. A primeira observação que nós temos que levar em conta no aspecto jurídico é que essa manifestação da população brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo, reflete um amadurecimento da democracia, do debate, e é nos instrumentos próprios da democracia que nós temos que buscar possibilidade de adotar medidas para repensar esses monumentos e, mais do que isso, atender à vontade da população. Nós temos, por exemplo, um exemplo muito interessante aqui no município de São Paulo, que é um programa de 2016, chama Ruas de Memória, em que, naquele momento histórico, a Prefeitura, juntamente com a Câmara, alterou o nome de algumas ruas, até de um viaduto muito famoso, o Minhocão, para ressignificar o que de fato aconteceu. O nome era de um general militar e foi passado para o viaduto presidente João Goulart, para que a população soubesse de fato o que significou aquele momento histórico. Mas buscando no direito internacional um parâmetro de comparação, nós temos, por exemplo, um cuidado muito marcante do Estado alemão com o resgate da história. A Alemanha faz questão de deixar a história viva, para que ela seja informada, justamente para que ela não se repita. E mais do que isso, conhecendo a história, conhecendo os fatos, ainda que sejam fatos bastante trágicos e tristes, evita-se a criação de boatos, de mentiras, e mais do que isso, valoriza a dignidade de quem sofreu muito nesse país
para construir o país e não é lembrado. Então, o que eu posso, num primeiro momento, contribuir aqui é justamente para que se pense em instrumentos democráticos, deliberativos, para que os poderes públicos consigam catalisar a vontade da população, que hoje a gente vê em forma de manifestação nas ruas ou em redes sociais, para que se preserve a história e, se for o caso, principalmente, se construa a história daqueles que são esquecidos e que precisam ser lembrados e precisam ser, com certeza, objeto de estudo para que as gerações brasileiras e do mundo conheçam a sua importância na construção do país e do próprio progresso da humanidade. Bom, boa tarde aos dois. Luciana falando aqui. Eu queria propor aqui uma discussão até um pouco mais ampla e a minha pergunta, eu já vou dizer qual é a pergunta, depois eu explico. A pergunta é, para que serve um monumento? Eu pergunto isso por quê? Porque a gente tem monumentos no Brasil, por exemplo, se a gente pensar lá no Pelourinho, a gente tem lavagens das escadas do Pelourinho, a gente tem lavagem do Pelourinho, a gente tem no Rio de Janeiro um monumento a Zumbi dos Palmares, que, aliás, não é a cabeça de Zumbi dos Palmares, lá na Presidente Vargas, inclusive, é uma grande curiosidade isso, as pessoas confundem, aquela ali é a cabeça do rei de Ifé, é uma escultura nigeriana, mas enfim, é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, as pessoas fazem a lavagem lá também. Por outro lado, tem esse outro momento que as pessoas querem derrubar esses monumentos, elas se sentem agredidas. Para que serve, afinal, no nível semântico, no nível cultural, um monumento? E aí eu começo com o professor Oswaldo Faustino. Olha, particularmente, eu volto a insistir na homenagem. A homenagem heroifica o personagem. Se é um personagem que muito degradou a história, se é um personagem que foi cruel com uma determinada parte, por exemplo, né, falando aqui do Borba Gato, né? Falando do Borba Gato, o que era realmente um bandeirante? Qual era a função real do bandeirante? A escola nos ensinou que o bandeirante era expansionista, ele rompia com os limites territoriais e avançava. Tudo isso a gente descobre que é épico, é bonito, é lírico, mas não é real. Função de bandeirante era caçar indígena e destruir quilombo, né? Era isso. Então, se essa é a história do Brasil e nós queremos repensar os quilombos, se nós queremos repensar a presença negra nesse país, né, escravizada por mais de 300 anos, nós não podemos, sim, admitir que se homenageie. Mas quem passa pela rua e vê esse personagem e não para ler o nome, né, não faz ideia de que seja. Ou seja, esse documento não é um professor de história, vamos dizer assim, não está nos contando nenhuma história. Quem vai ter que contar a história deste monumento é o meu professor, é a minha professora. Então, nós temos que pensar num meio educativo de recontar a história. Porém, né, homenagem tem que ser feita a quem merece ser homenageado, né? Porque senão fica muito fácil. Aliás, desculpem me estender muito, mas eu vou resumir o seguinte: o monumento conta muito mais a história de quem o colocou do que de quem foi homenageado. Porque quem o colocou por algum motivo e é essa pessoa que a gente tem que repensar. Professor Ricardo Macau, qual é a opção que o senhor nos dá, então, diante disso? O monumento é um patrimônio público de uso comum do povo e, como toda medida por parte do poder público, tem que ser sempre adotado pensando no interesse da coletividade. O interesse da coletividade não é o interesse da maioria, é o interesse de toda a gama da população. Então, o monumento ele tem que ser preservado, mas eles não são também
bens públicos que estão petrificados, no sentido que eles não podem ser revistos, repensados, sobretudo no momento em que ocorrem transformações de percepção histórica, da percepção da necessidade de inclusão de minorias no poder público, no mercado de trabalho, na história que é ensinada no sistema educacional. Então, não há dúvida que a importância do monumento tem que ser acoplada de modo indissociável com uma proposta de organização da sociedade, alteração das estruturas sociais e, principalmente, de transformação dessa consciência coletiva. O monumento ele assume, portanto, uma função simbólica e metafórica daquele momento que vivemos, o momento em que ele foi criado e os valores que eram cultuados naquele momento específico. Eu acredito que, nesse momento atual, atrelado a um debate fomentado no plano da sociedade, não apenas por parte do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, mas em conselhos que tenham a representatividade de pessoas que se sintam negligenciadas e que precisam, de fato, desse suporte público para a correção de distorções sociais, repensar alguns monumentos, repensar a forma de apresentar esses monumentos e, mais do que isso, de escolha por parte de quem decide o que vai se tornar ou não monumento, sem dúvida nenhuma, cristalizar, fortalecer o Estado Democrático de Direito e dar voz, dar representatividade, dar presença para pessoas que sempre foram esquecidas e que, aparentemente, não podem, numa lógica inclusiva, continuar à margem da história, da cultura e do próprio patrimônio público. Conferir visibilidade, né, professor? Professor, para quem está assistindo agora, ainda há pouco nós mostramos a imagem do Edward Colston lá na Inglaterra, derrubada por manifestantes, rolando pelas ruas. Quem está olhando essa imagem agora e está pensando a palavra vandalismo, o que a gente deve dizer para essas pessoas? Então, começo com o professor Ricardo Macau. Se pudesse ser mais enxuto e, inclusive, já fazer as suas considerações finais, eu agradeço. Perfeito. Olha, o que aconteceu na Inglaterra, sem dúvida nenhuma, é resultado de um direito fundamental, a liberdade de reunião, só que todo direito fundamental tem limites, não pode ser exercido de forma a ultrapassar, por exemplo, o caráter pacífico e implicar em danos ao patrimônio. Então, de fato, ainda que existam motivos que justifiquem essa necessidade de repensar, existem procedimentos específicos para isso. A população não pode atuar no calor de uma reunião de modo a perder o caráter pacífico daquela manifestação e implicar prejuízos e danos ao patrimônio público. Isso pode ter consequências não só civis, mas também criminais, e por isso que a gente tem que repensar o processo de mudança, eventualmente, de alguns monumentos, nomes de ruas e até de estátuas no país. Jornalista Oswaldo Faustino, o que a gente pode pensar sobre isso? Qual é a saída para não haver o que as pessoas estão pensando, vandalismo, em relação a essa legitimidade de pedir que esse monumento não esteja lá? Pois é, eu acho que é muito fácil usar algumas palavras como vandalismo, terrorismo, ismos e ismos. Agora, de qualquer forma, a gente tem que entender que existem gotas d'água, né? Que chega uma hora, transborda. Como a gente não tem limite para sofrer, né? Como não se preocupam com o nosso limite de tolerância, de sofrimento, depois se assustam com as atitudes extremas. Eu não sou um extremista e acho, sim, concordo com o colega advogado, que tem sim que procurar os meios legais, né? Mas não é possível, só vai motivar e emocionar alguém, sensibilizar alguém, se houver
situações como essa. Hoje nós estamos conversando sobre isso justamente porque não houve tolerância, ninguém empurrou essa situação para debaixo do tapete. É o que eu entendo. E eu quero agradecer, eu sei que é a minha última fala, então eu quero agradecer muito a possibilidade de expressar minha opinião e dizer que é esse momento terrível que o mundo vive que tem que ser pensado e não necessariamente a chateação que isso pode provocar nos conservadores. Muito obrigada, então, pela participação, jornalista Oswaldo Faustino, também escritor. Muito obrigada. E muito obrigada também ao professor de Direito Constitucional, Ricardo Macau. Uma ótima tarde aos senhores. Obrigado pelo importante debate aqui.